Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 13, tá? Nossa penúltima aula, aliás, tá? Eu pretendia fazer 24 aulas que envolveriam matemática, química e física, tá? Mas resolvi resumir isso aí e focar só em matemática, tá? Espero que ajude. Essa revisão, ela é uma revisão ampla e interessante não só para o processo seletivo simplificado é, para professor do estado de São Paulo. É uma revisão que serve para qualquer tipo de concurso, né? Geralmente esse tipo de assunto que eu trabalhei aqui nessa revisão de 14 aulas, ele é muito amplo e serve para muitas outras coisas, tá? Então não é só nesse concurso que vai cair isso, tá? Esse tipo de revisão, esse tipo de tema que nós trabalhamos aqui, cai em muitos outros concursos, tá? Então você pode revisar isso aqui quando você for trabalhar em outras áreas, aí, em outros concursos, você pode ter certeza que vai cair esse tipo de assunto também, tá? Espero que vocês tenham gostado, coloquem as dúvidas e as sugestões aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá? Então vamos para a nossa décima terceira aula, depois vem a nossa última aula, que é a aula de número 14, tá bom? E aí a gente retoma para os conteúdos normais. Tem bastante coisa de é, geometria analítica e álgebra linear para fazer aqui. São aulas pesadas, são aulas extensas e que eu tenho que começar a prepará-las antes do início do semestre letivo da Escola de Engenharia, que inicia, se eu não me engano, dia 3/8, tá bom? Então o prazo está curto, o prazo está em cima aí, tá? Espero que vocês que acompanhem o canal aí tenham oportunidade também de dar uma vasculhada lá em geometria analítica e álgebra linear, que vai ser bem bacana, tá? É um conteúdo amplo, pesado, mas que eu acho que faz a gente fritar os neurônios aí para aprender, tá bom? Vamos para o que interessa? Nessa aula vamos trabalhar estatística, gráficos e tabelas. Esse é um tema muito importante porque em provas de exatas nem sempre a dificuldade está na fórmula longa, tá? Muitas vezes a dificuldade está em ler corretamente os dados, entender o que está sendo pedido e escolher a medida estatística adequada, tá? Na capa aparecem algumas palavras centrais da aula, tá? Média, mediana, moda, amplitude, gráficos, tá? Cada uma dessas palavras representa uma forma diferente de olhar para um conjunto de dados. A média resume os dados por uma espécie de ponto de equilíbrio. A mediana localiza o valor central em uma série de dados, tá? Se esse número for ímpar, é fácil. Se esse número for par, você vai dividir os dois números centrais e fazer uma média deles, tá? Essa média vai ser a mediana, tá? É, a mediana ela é calculada depois que você coloca os números em ordem, tá? Então os números têm que estar ordenados, tá? A moda mostra o valor que mais se repete, tá? Tá na moda, né? O valor que mais se repete é o que está na moda, né? Lembre desse detalhe, tá? Amplitude mede a distância entre o maior e o menor e por aí vai, tá? Nós podemos entender essa aula de duas maneiras. Pela primeira forma, é uma aula de cálculo, né? Somar, dividir, ordenar, né? Comparar, né? Ordenar valores, né? Comparar frequências, calcular diferenças, tá? E pela segunda forma, é uma aula de interpretação, tá? Perceber o número encontrado, perceber se o número encontrado realmente responde ao comando da questão, tá? A ideia final da capa é a leitura de frequências, tá? Isso significa que observar quantas vezes cada valor aparece, tá? Em estatística, antes de
fazer qualquer conta, nós precisamos saber se a informação está sendo dada como valor individual, frequência absoluta, frequência relativa ou porcentagem. Essa leitura inicial, ela evita muitos erros, tá bom? Vamos lá então. Nesse slide temos os objetivos da aula, tá? Ao final o candidato deve conseguir ler tabelas, gráficos e barras, tá? Linhas, setores e distribuições simples. Também deve calcular média, mediana, moda, amplitude, com organização manual, sem depender de calculadora, sem depender de computador, tá? Um outro objetivo importante é interpretar variância e desvio padrão como medidas de dispersão, tá? Aqui nós não precisamos transformar a aula em uma demonstração formal de estatística, tá? Mas nós precisamos entender a ideia, tá? Dispersão indica quantos dados estão espalhados, tá? Dispersão, as pessoas estão dispersas, né? Estão espalhadas, tá? Dois conjuntos podem ter a mesma média, e mesmo assim comportamentos muito diferentes, tá? Também vamos comparar distribuições, analisar o efeito de valores extremos, distinguir quantidade absoluta, frequência relativa e porcentagem, tá? Essa distinção ela é decisiva, tá? Frequência absoluta é uma contagem, tá? Frequência relativa é uma parte do total. Porcentagem é uma parte, essa parte escrita em relação a 100, tá? A ideia central ela aparece no slide que diz o seguinte: os dados eles não falam sozinhos, é preciso organizar, calcular, comparar, interpretar, tá? Ou seja, um gráfico ou uma tabela ele não entrega automaticamente a resposta, né? Então, o candidato ele precisa transformar aquela informação visual em um raciocínio matemático. Na prova, muitas alternativas erradas elas surgem quando se confunde média com mediana, frequência absoluta com porcentagem, ou valor extremo com tendência geral, tá? Então, tudo isso tem que ser interpretado, tá? Esse slide ele mostra por que a estatística aparece em diferentes áreas de exatas, tá? Em matemática, ela aparece diretamente no cálculo da média, mediana, moda, amplitude, dispersão, gráficos e tabelas, tá? Esses tópicos eles costumam ser cobrados tanto em questões de cálculo quanto em questões de interpretação. Em física, a estatística ela vai aparecer na leitura de gráficos, em variações ao longo do tempo e na interpretação de tendências, tá? Por exemplo, ao observar uma tabela de medidas experimentais, pode ser necessário identificar se os valores estão aumentando ou diminuindo ou oscilando, tá? Em química, a estatística ela vai aparecer em tabelas experimentais, comparações de amostra, interpretações de resultados, tá? Quando há diferentes medições de massa, temperatura, concentração ou rendimento, a leitura estatística ela ajuda a interpretar os dados, tá? Notem que, apesar de eu não ter feito a revisão de exercícios de física e química, eu fui aos pouquinhos dando alguns pitacos em química e física, tá? Mas é só uma noção geral, tá? Minha sugestão é que quem vai prestar para química ou para física, estude diretamente o material que está sugerido lá no edital, tá? Que é muito mais amplo do que esses pitacos que eu dei aqui, tá? O roteiro da aula ele passa por 7 etapas, tá? Tabelas, gráficos, medidas, mediana, moda, amplitude, dispersão, comparação de distribuições e efeito de valores extremos, tá? Nós podemos pensar nesse roteiro como uma sequência de leitura. Primeiro entendemos a representação, depois calculamos medidas de resumo, em seguida analisamos o espalhamento e a influência de dados muito altos ou muito baixos, tá? A aula ela prioriza uma leitura cuidadosa, tá? O cálculo manual, a interpretação do significado da medida. Em outras palavras, não basta calcular um número, é preciso saber o que esse número representa, o que esse número quer dizer, tá? O que esse número representa naquele determinado contexto, tá? Tudo isso é importante, tá? Esse slide ele apresenta
Ele apresenta o resumo essencial da aula, tá? A regra de leitura é: antes de calcular, identifique se a questão pede quantidade, porcentagem, valor central, valor mais frequente, dispersão, tá? Essa regra, ela evita que o candidato aplique uma fórmula correta em uma pergunta errada. Quando a questão pede quantidade, geralmente estamos falando de frequência absoluta. Por exemplo, se 8 alunos tiraram nota 7, a frequência absoluta da nota 7 é 8, tá? Entenderam? Então, quando a questão pede porcentagem, nós precisamos comparar essa quantidade com o total. Quando a questão pede valor central, a medida pode ser a média ou a mediana, tá? A média é calculada com a soma e divisão. A mediana exige ordenar os dados e localizar o centro, tá? Quando a questão pede valor mais frequente, estamos falando de moda, tá? Quando a questão pede dispersão, ela quer saber quantos dados variam. A amplitude faz isso de maneira simples, usando o maior valor menos o menor valor. A variância e o desvio padrão fazem uma leitura mais completa, tá? Considerando o afastamento dos dados em relação à média. Dito de outra maneira, esse slide é um mapa de decisão, tá? Primeiro eu leio o comando, depois eu escolho a ferramenta, só então eu faço a conta, beleza? Ótimo. Bom, agora começamos com tabela de frequências, tá? Uma tabela organiza os dados para quê? Para evitar contagens duplicadas ou incompletas, né? Em vez de listar todos os alunos individualmente, nós podemos registrar quantas vezes cada nota apareceu, tá? A frequência absoluta é a quantidade de vezes que um valor aparece. No exercício do slide, a nota 7 apareceu 8 vezes, tá? Então, isso significa que os alunos tiveram nota 7. Não há porcentagem ainda, é apenas uma contagem, tá? A frequência relativa é a parte em relação ao total. Ela pode ser escrita de 3 formas, como fração, como decimal ou como porcentagem, tá? Por exemplo, se 8 de 20 alunos tiveram nota 7, a frequência relativa é 8 sobre 20, que equivale a 0,4 ou 40%, tá? Então, essas 3 formas estão adequadas, estão corretas, tá? Nós podemos explicar de outra maneira. Então, frequência absoluta responde à pergunta quantos foram, tá? A frequência relativa responde à pergunta que parte do total isso representa, tá? Relativa, ela tem relação, tá? Então lembra dessa palavra, né? A palavra é muito sugestiva, né? Absoluta responde à pergunta quantos foram, né? De maneira absoluta, tá? Frequência relativa, ela responde a pergunta que parte, né? Que parte tem relação, que parte do total isso representa, tá? Essa diferença ela é muito cobrada na prova, tá? O gráfico de barras ao lado, ele ajuda a leitura visual, tá? A barra mais alta indica a categoria mais frequente, tá? Mas isso não significa necessariamente que esse valor seja a média, a moda, a frequência são ideias diferentes, tá? Vamos para uma questão 1, tá? Vamos resolver a primeira questão. A tabela mostra notas de uma turma e suas frequências, tá? A pergunta relativa da nota 7, tá? Então, antes de calcular, aliás, a pergunta é a frequência relativa da nota 7, tá? Beleza? Então, qual que é a frequência relativa da nota 7? Tá? E aí ele me dá 5 opções aqui. Então, antes de calcular, nós precisamos identificar o que a questão pede. Ela não pergunta quantos alunos tiraram nota 7. Isso seria a frequência absoluta, tá? Ele pergunta a frequência relativa, que tem relação, tá? Ou seja, a parte da turma que tirou nota 7 em relação ao total de alunos, tá? Então, na tabela, a nota 7 tem frequência 8, tá? A nota 7 tem frequência 8, tá?
em relação ao total de alunos, tá? Então, portanto, 8 alunos tiraram nota 7. Mas ainda nós precisamos saber o total de alunos. Para isso, nós somamos todas as frequências. Nota 5 apareceu 4 vezes, nota 6 apareceu 6 vezes, nota 7 apareceu 8 vezes, nota 8 apareceu 2 vezes. Então, podemos entender o cálculo de duas formas. Pela fração, né? Nós faremos parte sobre o total, 8 dividido por 20, ou pela percentagem, né? Pela porcentagem, né? Queremos saber quantos de cada 100 correspondem a essa mesma proporção, tá? Então, no próximo slide nós faremos a resolução linha a linha aí para vocês entenderem melhor, tá bom? Beleza. Então, frequência da nota 7 é igual a 8 alunos, tá? Então, o total de alunos é 4 mais 6 mais 8 mais 12, mais 2. Então, eu tenho um total de 10, né? 10 mais 10 são 20 alunos, tá? Então, eu tenho 4 mais 6 é 10, 8 mais 2 é 10, 10 mais 10 é 20, tá? Ou eu poderia fazer 4, 6, 10, 18, 20, tá? As duas formas são corretas, tá? Bom, então temos 20 alunos, né? Beleza. Então, qual que é a minha frequência relativa? É 8 dividido por 100, tá? Simplificando, nós temos 4 décimos, ou 40 centésimos, tá? Ou 40%, 40%, tá? 40%, beleza? Legal, né? Então, a frequência relativa da nota é de 40%, portanto, a alternativa C, tá bom? Beleza, agora vamos diferenciar média, mediana e moda, tá? Essas 6 medidas resumem um conjunto de dados, mas não fazem a mesma coisa, tá? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, tá? Quantidade de elementos, tá? Então, ela funciona como um ponto de equilíbrio. Se os dados fossem pesos distribuídos em uma régua, a média seria o ponto em que a distribuição se equilibraria. Porém, a média sofre influência de valores extremos, tá? A mediana, por outro lado, é o valor central, tá? Depois que os números estão em ordem, ela divide o conjunto ordenado em duas partes. Uma parte de lembrar é pensar, metade dos dados fica de um lado e metade dos dados fica do outro, quando isso é possível, né? Se a quantidade de dados é ímpar, há um valor exatamente no centro, tá? Se é par, a mediana é a média dos dois valores centrais, tá? E a moda? A moda é o valor que mais se repete, né? Lembra de moda? Está na moda, a roupa que todo mundo coloca, né? A roupa que mais se repete, né? O estilo que mais se repete, né? Então, a moda é o valor que mais se repete, né? Ela mostra a frequência, né? Um conjunto pode ter uma moda, mais de uma moda ou nenhuma moda, dependendo das repetições, tá? No exemplo, 4, 6, 6, 7, 12, a lista está ordenada. A média, a mediana e a moda podem ser diferentes, né? Então, a leitura do comando é indispensável, tá? Se a questão pede a mediana, não devemos calcular a média. Se pede a moda, não devemos procurar o valor central, tá? Beleza? Então, vamos em frente. Vamos resolver um probleminha aqui para a gente entender essa questão, tá? A segunda questão apresenta os dados já ordenados, 4, 6, 6, 7, 12, tá? A pergunta é a mediana do conjunto, tá? Aqui o primeiro cuidado é perceber que o enunciado pede a mediana, não a média. A média exigiria somar todos os valores e dividir por 5. Tá? Então, eu somaria esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, dividiria eles, a soma deles, por 5. Eu teria a média. Tá? Mas a mediana, ela exige o quê? Localizar o valor central em uma lista ordenada. A lista já está ordenada, né? Então, assim, se você olhar o valor central aqui, ó, ele é 6, né? De um lado eu tenho 4 e 6, do outro lado eu tenho 4 e 12. Então, a mediana ela está exatamente aqui no centro, tá?
Então, os dados já estão ordenados, crescente, não precisa reordenar, tá? Se estivessem fora de ordem, esse seria o primeiro passo, tá? A lista tem 5 valores. Como 5 é a quantidade ímpar, existe um único valor central. Então, podemos explicar isso de duas maneiras. Pela posição, o valor central é uma lista com 5 elementos, né? E pela ideia de divisão. Ficam 2 valores antes do centro e 2 valores depois do centro. Assim, o valor do meio é a mediana, tá? No próximo slide, nós faremos uma resolução explicitando as posições para evitar confundir o valor 6 da segunda posição com o valor 6 da terceira posição. Nesse caso, eles são iguais, mas o raciocínio precisa estar correto, beleza? Então, os dados já estão em ordem crescente, tá? 4, 6, 6, 7, 12, tá? Há 5 valores no conjunto, tá? Como o número é ímpar, existe um único valor central. A posição central é a terceira posição, tá? Então, a lista com a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição, tá? Observem ali a terceira posição, que é a minha posição central, tá? Portanto, o número 6, tá? O número que está na terceira posição. Logo, a mediana é 6, que é a alternativa B. Agora vamos revisar 3 tipos comuns de gráficos, né? Que são os gráficos de barras, linhas e gráficos de setores, tá? Esse gráfico de setores ele tem um outro nome também, que é gráfico de pizza, tá? Mas um nome mais formal para ele é gráfico de setores, tá? Cada gráfico destaca um tipo de leitura, né? O gráfico de barras é muito utilizado para comparar categorias, né? No slide, cada barra representa uma categoria e a altura da barra representa a quantidade, tá? Quanto mais alta é a barra, maior, obviamente, é o valor daquela categoria, tá? Esse tipo de gráfico ele é adequado quando queremos comparar, por exemplo, oficinas, turmas, produtos, notas, respostas, tá? O gráfico de linha é mais usado para quê? Para observar a evolução. Ele é muito útil quando existe uma sequência temporal, como meses, anos, dias ou etapas, tá? A linha, ela ajuda a perceber crescimento, queda, estabilidade, oscilação, tá? O gráfico de setores, ele mostra partes de um todo. Ele é adequado quando queremos ver como o 100% se distribui entre categorias, tá? Nesse caso, a interpretação costuma envolver porcentagens ou fração do total, tá? Então, podemos resumir assim: barras comparam categorias, linhas mostram evolução, setores mostram composição. Na prova, antes de calcular, observe o que o gráfico pergunta, tá? E aí, faça para você uma pergunta: eu estou comparando valores, estou acompanhando uma evolução ou estou analisando partes de um total, tá? Essa pergunta que você faz para você mesmo vai te ajudar a responder qual gráfico se trata, tá? Vamos lá, a terceira questão, ela apresenta um gráfico de barras com uma quantidade de inscrições em 5 oficinas, A, B, C, D e E, tá? A pergunta é: a diferença entre a oficina com maior número de inscrições e a oficina com menor número de inscrições. O comando usa diferença. Em estatística, leitura de gráficos e leitura de gráficos, isso normalmente indica uma subtração entre 2 valores. Aqui nós precisamos encontrar o primeiro, o maior valor e o menor valor, tá? Aliás, nós primeiro precisamos encontrar o maior valor e o menor valor, tá? Para a gente ter aí a amplitude, né? Ou a diferença entre eles, tá? Pelo gráfico, a oficina D ela tem uma barra mais alta, né? Que é ali representando 25 inscrições. A oficina A ela tem uma barra mais baixa representando 12 inscrições. As demais oficinas ficam entre esses valores. Então, podemos entender esse exercício de duas formas: pela leitura visual, observamos a barra maior e a barra menor, e pela leitura numérica, registramos os valores indicados no gráfico e comparamos, tá? A estratégia segura é sempre anotar os valores antes de subtrair, tá? Beleza? Então, vamos lá para a solução. Tá? Então, pelo gráfico, nós temos os valores 12, 18, 15, 25 e 20. Tá? O maior valor é 25, correspondente à oficina D. O menor valor é 12, correspondente à oficina A. Tá? A diferença pedida
é o maior menos o menor. Então, 25 menos 12, tá? Então, 25 menos 10 é 15, 15 menos 2 é 13, tá? Então, a diferença é de 13 inscrições. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Beleza? Ótimo, que bacana. Qualquer dúvida, escrevam aí que a gente esclarece, tá? Vamos lá. Agora vamos falar de dispersão, tá? A medida de dispersão indica quantos dados se espalham, tá? Essa ideia ela é importante porque dois conjuntos podem ter a mesma média, mas comportamentos muito diferentes. Então, a amplitude é a medida mais simples de dispersão, tá? Nós calculamos o valor maior, nós calculamos maior valor menos menor valor, tá? Ela é rápida e fácil, tá? Mas considera apenas os extremos. Se existe um valor muito alto ou muito baixo, a amplitude pode crescer bastante, tá? Já a variância, ela considera os desvios em relação à média. Em termos simples, ela mede o quanto os valores se afastam do centro, tá? Como esses desvios são elevados ao quadrado, a variância ela fica em unidade ao quadrado. Por exemplo, se os dados estão em centímetros, a variância fica em centímetros quadrados, tá? O desvio padrão é a raiz da variância, tá? Então ele volta para a unidade original dos dados, né? O que facilita, de certa maneira, a interpretação, tá? Então o desvio padrão maior indica que os valores estão mais espalhados, tá? Um desvio padrão menor indica que os valores estão mais concentrados perto da média, tá? Podemos explicar de outra forma. A média diz onde está o centro. A dispersão diz se os dados estão perto ou longe desse centro, tá? Se a dispersão sem a dispersão, a média pode esconder diferenças importantes, tá? Bom, vamos para a quarta questão, tá? Ela me traz aqui as idades de 5 participantes, tá? 3, 5, 7, 9 e 11. E a pergunta é qual que é a amplitude desse conjunto. O primeiro passo é identificar o que amplitude mede. Amplitude mede a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, não precisamos somar todos os dados. Também não precisamos dividir pela quantidade, tá? O conjunto apresentado, no conjunto apresentado, o menor valor é 3 e o maior valor é 11. Como os dados já estão em ordem crescente, essa identificação fica mais simples, né? Se os dados estivessem fora de ordem, seria necessário localizar cuidadosamente o menor e o maior, tá? Então nós podemos entender a amplitude como a distância entre os extremos, tá? Se o menor participante tem 3 anos e o maior tem 11 anos, a amplitude indica quantos anos separam esses dois extremos, tá? No próximo slide vamos aplicar a fórmula amplitude maior valor menos menor valor para entender o que a gente tem aí como resultado, tá bom? Beleza, tá, então eu tenho os dados 3, 5, 7, 9 e 11, tá? O menor valor é 3, o maior valor é 11, logo a amplitude é o maior menos o menor valor, ou seja, 11 menos 3. 11 menos 3 é igual a 8, logo a amplitude é 8, tá? Que é a minha alternativa D. Beleza? Fácil, simples, né, galera? Vamos em frente, então. Agora, esse slide ele mostra o efeito de valores extremos na média. Um valor extremo é um dado muito distante dos demais, tá? Ele pode ser o quê? Muito alto ou muito baixo. No conjunto original, nós temos valores próximos, tá? 6, 7, 8 e 9, tá? Esses números estão concentrados em torno de 7 e 8, beleza? A média tende a representar bem o conjunto. Por quê? Porque não há nenhum valor muito distante, tá? No entanto, quando a gente acrescenta o valor 18, a situação muda. O número 18 ele é muito maior que os demais. Como a média usa todos os valores, esse dado puxa a média para cima. Então, nós podemos explicar de duas maneiras. Pela conta, a soma aumenta bastante quando adicionamos 18. Como a quantidade de dados aumenta apenas em 1, a média sobe. Pela interpretação, um valor muito alto muda a ideia de valor típico, né, se usarmos apenas a média, tá?
Então, a mediana ela costuma ser menos sensível a valores extremos. Por quê? Porque ela depende da posição dos dados ordenados e não diretamente do tamanho de todos os dados, tá? De todos os valores. Por isso, em distribuição com valores muito distantes, comparar média e mediana pode ajudar a entender melhor o conjunto, tá? A quinta questão ela informa que a média de 4 valores é igual a 8. Depois, um quinto valor igual a 12 é acrescentado ao conjunto. A pergunta é qual que é a nova média. Aqui nós não conhecemos os 4 valores iniciais individualmente, mas conhecemos a média e a quantidade. Isso é o suficiente para descobrir a soma inicial, tá? A estratégia ela aparece no slide. Se média é igual a soma dividido pela quantidade, então soma é igual a média vezes quantidade. Essa transformação ela é muito útil em questões de média, tá? Então podemos pensar de outra maneira. Dizer que 4 valores têm média 8 significa que juntos eles somam o mesmo que 4 grupos de 8. Portanto, a soma inicial seria 8 vezes 4, tá? Depois acrescentamos um novo valor, 12, à soma. Em seguida, dividimos a nova quantidade de valores, que passa a ser 5, tá? Então, no próximo slide, faremos todas as etapas para que vocês compreendam melhor, tá? Então, tenho aqui a média inicial, que é 8, e há 4 valores, tá? A soma inicial é igual a média vezes a quantidade, tá? A soma inicial é igual a 32, tá? O novo valor acrescentado é 12, tá? Então, 32 mais 12 igual a 44. Agora, há 5 valores no conjunto. A nova média é 44 dividido por 5, tá? Dividindo 40 por 5, eu tenho 8. 4 por 5, eu tenho 0,8. Então, 44 por 5 é igual a 8,8, tá? Portanto, é a alternativa C. Beleza, galera? Não é difícil não, né? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a comparação de distribuições. O slide mostra dois conjuntos com a mesma média, mas dispersões diferentes, tá? O conjunto A é formado por 6, 6, 6, 6, 6, 6, e o conjunto B é formado por 2, 4, 6, 8, 10, tá? A média, todos os valores, aqui no conjunto A, todos os valores são iguais, então a média é 6, e a amplitude é 0. Por quê? Porque o menor para o maior não tem distância nenhuma. O menor e o maior são valores iguais. Já o conjunto B é formado por 2, 4, 6, 8, 10. Então, a média também é 6, tá? Mas os valores estão espalhados. O menor é 2 e o maior é 10. Então, a amplitude é 8, tá? Nós podemos explicar de duas maneiras. Pela média, os dois conjuntos têm o mesmo centro. Pela dispersão, eles são muito diferentes. Tá? Então, o conjunto A não varia, o conjunto B varia bastante. Essa é uma ideia importante, porque a média informa uma tendência central, mas não descreve sozinha a variação dos dados. Em uma prova, uma alternativa pode dizer que dois conjuntos são iguais apenas porque eles têm a mesma média. Isso é uma armadilha, tá? Nós precisamos observar também a dispersão, tá? Aqui ele não mostrou a mediana, mas a mediana está clara aqui, né? A mediana aqui nesse caso é igual a 6, tá? Porque ela está separando aqui o 2 e o 4 e o 8 e o 10, tá? Então só uma curiosidade aqui, a gente não colocou a mediana, mas daria para ter calculado facilmente a mediana aqui, porque eu tenho números ímpares aqui, tenho o 6 exatamente no centro e, curiosamente, a média é igual à mediana, tá? Nem sempre isso acontece, tá? A sexta questão, ela pede uma comparação entre os dois conjuntos. O conjunto A, que são os números 6, e o conjunto B, que são 2, 4, 6, 8, 10. Sobre esses conjuntos, é correto afirmar que A e B têm médias diferentes, tá? B tem menor dispersão que A. A e B têm a mesma média, mas B é mais disperso. A amplitude de B é igual a 0. A mediana de A é igual a 2. Tá? Então, olha, pedindo a mediana aqui, eu já até falei a mediana, né? Mas beleza, né? Qual que seria a moda no A? O 6, né, galera? Qual que seria a moda no B? Não tem modo B. Todos os números são diferentes, tá? Vamos lá, então, para a solução? Vamos lá, que essa tá fácil, né? Então, no conjunto de número 6, eu vou somar os 5 vezes 6, né?
que é 30, e dividir por 5 e dá 6, né? Então a média é 6, tá? No conjunto B, eu vou somar também 2, 4, 6, 8, 10, né? E dividir por 5, tá? Então, 2 mais 4 é 6, 6 mais 8, 14, 14 mais 10 igual a 24, 6 mais 24 é 30. Então, 30 dividido por 5 igual a 6, tá? Então, as médias são iguais, mas A não varia e B vai de 2 até 10. Então, a amplitude de B é 10 menos 2, que é igual a 8. Portanto, B é mais disperso, tá? Então, a alternativa C é a solução correta, tá bom? Beleza, então. Pessoal, vamos agora para algumas estratégias para prova de estatística, tá? Para essa parte de estatística está dentro da matemática, tá, pessoal? Então, a primeira estratégia é identificar a unidade, pessoas, notas, litros, segundos, porcentagens, frequência, tá? A unidade ajuda a evitar respostas sem sentido, tá? A segunda estratégia é ler se a questão pede valor absoluto, frequência relativa ou porcentagem. Valor absoluto é contagem, frequência relativa é a parte do total, tá? Porcentagem é essa parte escrita em relação a 100, tá? Porcentagem, tá? Porcentagem. Lembra do 100, tá? O 100 é o denominador, tá? A terceira estratégia é ordenar os dados antes de calcular mediana, tá? Quartis, posições centrais e tudo mais. Sem ordenar, a mediana pode sair errada mesmo quando a conta parece simples, tá? Sei lá, imagina que não esteja em ordem lá. Você tem 5, 2, 1, 0 e 9. Qual que é a mediana? A mediana é 1, né? Mas os números não estão ordenados, então tá errado, né? Você tem que colocar em ordem para depois fazer identificar a mediana, tá? Então, quando você quer identificar a mediana, não basta olhar para o número do meio. Você tem que colocar os números em ordem e aí sim se olha o do meio, tá? Se for em número ímpar, se for uma quantidade de números ímpares, tá? Você tem 5 números, a mediana é exatamente o número do meio ali que separa a esquerda da direita, tá? Agora, vamos supor que você tem 6 números, como que você faz? Você vai somar os dois do meio e fazer uma média deles, tá? Então, soma os dois do meio, divide por 2, essa será a sua mediana, tá? A quarta estratégia é trabalhar com soma total e quantidade de dados para a média, tá? Em muitos exercícios, a soma ela é mais importante que os valores individuais. A quinta estratégia é comparar extremos e espalhamento quando o assunto for dispersão, tá? Então, não basta olhar para a média, tá? A sexta estratégia é conferir se a alternativa responde ao comando. Muitas alternativas trazem números verdadeiros, mas que respondem a outra pergunta, tá? Isso te engana, né? Por exemplo, a questão pede a mediana e a alternativa mostra a média, né? Então, por isso, no final, sempre volte ao enunciado, tá? Beleza, agora vamos revisar alguns erros comuns, tá? Vamos lá. O primeiro erro é calcular a média sem conferir a quantidade total de dados. Isso acontece especialmente quando há tabela de frequências, tá? Nesse caso, a quantidade total não é o número de linhas da tabela, é a soma das frequências, tá? O segundo erro é confundir frequência absoluta com frequência relativa. Frequência absoluta é contagem, frequência relativa ela compara essa contagem com o valor total. O terceiro erro é calcular medianas sem ordenar os valores. Falamos sobre isso no slide passado, tá? O quarto erro é achar que a média, mediana e moda sempre são iguais, tá? Às vezes são iguais, mas muitas vezes são diferentes. Cada uma responde a uma pergunta. O quinto erro é ignorar valores extremos ao interpretar a média. Valores muito altos ou muito baixos podem deslocar a média e criar uma impressão enganosa do conjunto, tá? O sexto erro é comparar distribuições apenas pela média. Como vimos, dois conjuntos podem ter a mesma média e dispersões diferentes. Sem calculadora, registre as somas, divisões, simplificações de frações e conversões para porcentagens em etapas verificáveis, tá? Etapa por etapa, você pode olhar, refletir,
diminuir, minimizar o risco de erro, tá? Isso reduz, né, erros, facilita a revisão do raciocínio e tudo mais, beleza? Bom, vamos para uma questão de encerramento. A questão de encerramento ela apresenta valores 10, 12, 12, 13 e 18. A pergunta é a média aritmética desses valores, tá? O slide traz uma orientação importante. Some todos os valores e divida pela quantidade de valores, tá? Ela já me fala como calcular a média, né? Então, não use apenas o número que mais aparece. O número 12, ele aparece 2 vezes, então ele é a moda. Mas a questão pede a média, não a moda. Então, vamos organizar mentalmente a resolução, tá? Primeiro, somamos todos os dados, tá? 10, 12, mais 13, mais 18. Depois dividimos por 5. Por quê? Porque há 5 valores, tá? Então, nós podemos somar as etapas para evitar erro, né? Então, 10 mais 12, 22. 22 mais 12, 34. 34 mais 13, 47. 47 mais 18, 65. Agora, dividimos 65 por 5, tá? Como 5 vezes 13 é igual a 65, a média é 13. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Ou seja, embora o valor 12 seja o mais frequente, o valor 18 puxa a média para cima. Por isso que a média fica em 13 e não em 12. Tá? Bacana? Entenderam, galera? Beleza, então, vamos sintetizar a aula, então. Então, é bom a gente lembrar que tabelas organizam frequências absolutas e relativas. A frequência absoluta é uma contagem, a frequência relativa é uma parte total, podendo aparecer como fração, decimal ou porcentagem. Gráficos de barras comparam categorias, gráficos de linhas mostram evolução, gráficos de setores mostram partes de um todo, tá? O gráfico de setor, imagine uma pizza, né? Por isso que de maneira informal ele é chamado também de gráfico de pizza, tá? Então imagine uma pizza, tá? A pizza tem 8 pedaços, então você tirou um pedaço, restaram 7, então você tirou 1/8 da pizza, tá? Beleza? Ótimo, então. Então, a média usa todos os valores e é sensível. A média usa todos os valores e é sensível a extremo. Tá? A mediana ela exige ordenar os dados e localizar o centro. A moda é o valor mais frequente. Amplitude mede a distância entre o maior e o menor valor. Tá? A variância e desvio padrão ajudam a interpretar o espelhamento dos dados, tá? Mesmo que a prova não peça o cálculo longo dessas medidas, tá? A interpretação é importante, né? Então, quanto maior a dispersão, mais espalhados estão os dados, tá? A comparação de distribuições exige observar a dispersão, tá? Então, 2 conjuntos eles podem ter a mesma média e ainda assim apresentar comportamentos muito diferentes, tá? Para a próxima aula, na aula 14, nós vamos retomar os principais temas da unidade de matemática, tá? E resolver um bloco de questões e trabalhar a prática matemática conectando cálculo, interpretação e explicação didática, tá bom? Espero vocês na próxima aula, a última aula, né? Dúvidas, sugestões, eu fico à disposição de vocês, tá bom?